Produtores de Mato Grosso negociam 86% dos contratos de Pepro. Os preços da banana em alta provocam queda nas exportações brasileiras. E você vai ver também a previsão do tempo para todo o Brasil. O Mercado do Campo desta quinta-feira, 22 de junho, já está no ar. Boa tarde para você. O Mercado do Campo começa ao vivo, direto dos estúdios da B3, na capital paulista. Pelo segundo dia consecutivo, o dólar ficou próximo da estabilidade, sem grandes variações. A moeda americana ainda é influenciada pelo cenário político aqui no Brasil, que traz muitas incertezas para os investidores, que acabam preferindo comprar dólares, que é um investimento mais seguro. Isso provocaria uma alta mais forte do dólar. Só que hoje foi um dia de melhora, de recuperação no mercado do petróleo. E aí, normalmente, quando o petróleo sobe, ele derruba o dólar. Na situação aqui do Brasil, a moeda americana não chegou a cair, mas ficou ali perto da estabilidade, como eu disse, pelo segundo dia consecutivo. Veja só o fechamento do dólar hoje. A moeda segue negociada acima de R$ 3,30, com uma alta bem leve de 0,12%. O dólar fica cotado a R$ 3,33 mais 70. Já o índice Bovespa se distanciou um pouco do cenário político e respondeu mais às questões econômicas. Essa alta no barril do petróleo provocou alta para as ações da Petrobras e as ações da CEMIG tiveram uma alta de mais de 8% hoje. Isso acabou pesando no índice que mede as principais ações negociadas na Bolsa e aí teve alta hoje. E Bovespa à vista fecha o dia com ganho de 0,84% a 61.272 pontos. O Ibovespa começou a semana com queda, chegou a ter uma baixa bem acentuada, estava em torno de 60 mil pontos, mas agora tem essa recuperação puxada principalmente pelo mercado do petróleo. E continua a negociação da dívida do Fundo Rural. Na última terça-feira, a bancada ruralista se reuniu mais uma vez para tratar do assunto. A reportagem é de Camila Xavier, de Brasília. A bancada ruralista ainda vive a expectativa de que seja publicado a medida provisória que renegocia a dívida do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Um deles é o percentual de entrada, o valor que o governo falava em 5%, já baixou para 4%. E o presidente Nilson e os demais deputados estão falando em 1% dessa entrada. Essa é uma preocupação que nós temos. Uma outra questão é a correção dessa dívida, quer dizer, nós vamos assumir um passivo muito alto, com grãos, com carnes, com fibra, sei lá, o que os produtores estão devendo. E a correção pela Selic, que hoje está em 10,25, uma correção muito alta, isso é quase 3 vezes a inflação. Ainda falta concluir se daqui para frente o produtor que atrasar o pagamento do Fundo Rural será penalizado com juros relacionados à taxa Selic ou à taxa de juros de longo prazo, o TJLP. Nós queremos 1%. Se não vier na medida provisória, nós vamos fazer como emenda. Essa questão do 1% à vista e também o efeito cascata da compra do bezerro para o garrote, do garrote para o boi gordo, nós queremos acabar com isso também. Se não vier na medida provisória, nós colocaremos como emenda aqui no plenário. Então, essa situação do efeito cascata da cobrança, que prejudica fortemente o setor, principalmente na pecuária, nós iremos trabalhar isso de uma forma bastante determinada para aprovar, seja dentro do contexto da medida provisória, ou seja através de uma emenda. O governo quer aplicar a taxa Selic, que é baseada nas oscilações de mercado. Já a bancada ruralista prefere a TJLP, por ser mais estável. De Brasília, Camila Xavier, para o SBA. Bom, a comercialização de soja ganhou ritmo no mês de maio lá no estado de Mato Grosso. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a comercialização na safra até o mês de junho chega a 78,2% do total produzido no estado. Somente em maio, essa comercialização atingiu 69%. Só que esse ritmo mais acelerado da comercialização não tem provocado efeito no frete. Normalmente, quando se vende mais
soja tem uma demanda maior pelo frete, pelo transporte rodoviário e os preços sobem, mas isso não tem acontecido nos últimos dias. Nós acompanhamos agora os dados que foram apurados pela Exalc-Log, que é o grupo de pesquisa de extensão em logística da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Bom, nós temos aqui um estudo que foi feito então pela Exalc-Log que mostra o preço do frete para a tonelada de soja da cidade de Sorriso até a cidade de Rondonópolis. No mês de abril, o preço do frete estava em R$ 99,76 por tonelada de soja e caiu para R$ 97,78 por tonelada durante o mês de maio. É uma queda de 2% em apenas 30 dias, se comparado esse frete para o preço da soja lá no estado de Mato Grosso. Segundo a Exalc-Log, mesmo com o ritmo mais intenso das vendas, em algumas rotas esse frete caiu até 5%. Só para se ter uma ideia, eles falam que comparado ao pico deste ano, que foi fevereiro, quando o preço do frete estava mais elevado, a queda já chega a 21% no preço do frete, fazendo essa rota também, Sorriso até Rondonópolis. Agora vamos falar sobre a previsão do tempo. Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, nos conta como ficam as condições do clima no centro-sul do Brasil. Olá, Juliana. Olá, Rafaela. Olá a todos. Esse tempo mais seco, principalmente nas áreas mais centrais do país, tem beneficiado principalmente para aquelas culturas que estão em fase de colheita, especialmente o milho segunda safra, que tem conseguido avançar com a colheita aos produtores por conta desse tempo mais seco. E isso tem causado também a diminuição dos índices de umidade do solo entre Mato Grosso, Goiás e também Minas Gerais. Ao longo dos próximos 5 dias, o predomínio ainda é de tempo firme na maior parte do centro-sul e até o dia 27 de junho não há expectativa de chuva generalizada. Apenas no Nordeste Mineiro e ainda também no Espírito Santo é que pode chover ainda de forma mais isolada. No decorrer do segundo período é que as instabilidades agora voltam a avançar pela região sul. E do dia 27 de junho até o dia 2 de julho é o Rio Grande do Sul que deve receber pancadas de chuva ainda de fraca intensidade. Na maior parte do centro-sul, o tempo ainda segue mais seco e sem chuva. O Nordeste Mineiro e também o Espírito Santo ainda seguem recebendo algumas pancadas de chuva. E no decorrer do terceiro período, essas instabilidades agora na região sul passam a avançar um pouco mais pelos estados do sul do país. E do dia 2 até o dia 7 de julho, as instabilidades agora na região sul acabam avançando entre Santa Catarina e também o leste do estado do Paraná. Essas instabilidades também acabam provocando pancadas de chuva em praticamente toda a área litorânea da região sudeste. Na maior parte da região centro-oeste, no interior do sudeste e também ainda em partes do Rio Grande do Sul e a faixa oeste catarinense e também paranaense, o tempo ainda segue seco e sem chuva. Então, pelos próximos períodos, não há expectativa de chuva expressiva na maior parte do centro-sul, o que também beneficia o andamento das atividades de colheita do milho segunda safra. Volto com você no estúdio. Juliana volta daqui a pouco com outras informações da previsão do tempo e no próximo bloco você vai ver os destaques do mercado do café, que teve uma forte queda hoje. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Hoje, os preços do café arábica na Bolsa de Nova York tiveram uma queda bem acentuada. E isso acabou refletindo até nos preços do café robusta negociados lá na Bolsa de Londres. Os preços em Londres esboçavam uma reação logo cedo, mas passaram a cair com essa baixa mais forte lá em Nova York. O contrato de julho a 2.014 dólares a tonelada tem uma queda de 1,99%. Baixa de pouco mais de 2% para o contrato de setembro, negociado a 2.030 dólares por tonelada. Para novembro, 2.015 dólares a tonelada e a queda também é de 1,99%. E o contrato de janeiro de 2018 a 1.991 dólares a tonelada tem queda de 1,96%. Na Bolsa de Nova York, a queda foi de quase 5% para o preço do café arábica.
Essa baixa aconteceu, segundo os analistas de mercado, por conta das vendas muito fortes por parte dos fundos investidores que compram muito café lá na Bolsa de Nova York. Essas vendas acontecem porque esses fundos não veem uma situação, um cenário favorável para o mercado de café, já que a safra brasileira está entrando no mercado internacional, os estoques estão mais altos nas áreas mais consumidoras do mundo todo e, com isso, a tendência é de queda nos preços. Os valores ficaram abaixo da marca de $1,20 por libra-peso, que era considerado um patamar, um limite importante no mercado. Contrato de julho a $1,13 por libra-peso cai 4,94%, registra a maior queda do dia. O contrato de agosto a $1,16 por libra-peso recua 4,54%. Para setembro, $1,16 por libra-peso, queda de 4,54% também, e o contrato de dezembro a $1,20 por libra-peso cai 4,41%. Aqui na Bolsa de São Paulo, o mercado acompanhou essa baixa forte, acentuada em Nova York, e também registrou quedas superiores a 4,5%. O contrato de setembro fechou o dia negociado a $137,70 a saca de 60 quilos, baixa de 4,71%. Para dezembro, $140,90 a saca, queda de quase 5%, e o contrato de setembro do ano que vem, de 2018, a $148,85 a saca de 60 quilos, registra essa baixa de 4,58%. Nos últimos negócios, o preço do café já mostra uma reação, mas a queda realmente foi muito acentuada. E como eu disse, um dos principais fatores por essa baixa é a entrada da safra do café aqui no Brasil. As condições do clima seguem favoráveis para a colheita, não há possibilidade nos próximos dias de geada, então a colheita segue sem maiores problemas. Segundo o levantamento semanal de safras e mercado, a colheita do café aqui no Brasil, na safra 17/18, já atinge 37% da área que foi plantada, um avanço em relação à semana passada, quando a área era de 31% colhida. Bom, mas em relação aos últimos anos, ainda há um atraso na colheita de café. Nesse mesmo período do ano passado, os trabalhos atingiam 41% da área e, na média dos últimos 5 anos, 39% da área. A colheita do café arábica atinge 30% da área plantada até agora, um avanço em relação à semana passada. E a colheita do café conilon, mais avançada, em ritmo mais forte, atinge 63% da área, um avanço de 9 pontos percentuais em relação à semana passada. Voltamos a falar sobre a previsão do tempo. Agora a Juliana Rezende traz os destaques para o centro-norte do país. Juliana. Sem chuvas abrangentes na metade norte do país, com isso, a umidade do solo tem declinado, especialmente nas áreas mais centrais do país. Entre o interior do norte e também do nordeste é que as chuvas têm perdido intensidade e, com o tempo mais seco, tem declinado os índices de umidade do solo, o que também tem prejudicado o desenvolvimento dos pastos. Ao longo dos próximos dias, a expectativa não deve mudar. Esse padrão de chuvas ainda se mantém e se concentra principalmente no extremo norte do país e também na faixa leste do nordeste. Tanto no interior da região nordestina como também na faixa mais ao sul da região norte é que as chuvas têm perdido intensidade e o predomínio tem sido de tempo mais seco. No decorrer do segundo período, o mesmo padrão de chuvas ainda se mantém e até o dia 2 de julho, o extremo norte do país agora recebe pancadas de chuva de forma até mais expressiva, principalmente no estado de Roraima. Os acumulados podem alcançar até 70 milímetros, enquanto que no nordeste é a região litorânea que tem recebido chuvas frequentes e também com volumes significativos. Já o interior das duas regiões, o predomínio ainda segue de tempo mais seco e sem chuva. Então, pelos próximos períodos, especialmente no interior do norte e também do nordeste, o tempo mais seco seguem prejudicando o desenvolvimento dos pastos por conta da baixa disponibilidade hídrica. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais!
Obrigada, Juliana, pelas informações. Bom, no ano passado, o clima mais seco acabou prejudicando a produção de banana aqui no Brasil. Só que neste ano houve uma recuperação dessa produtividade. Segundo o IBGE, a produção deve chegar a 6.900.000 toneladas, um aumento de 2,7% se comparado com 2016. Mesmo assim, os preços estão bem elevados na atual temporada, o que tem prejudicado as exportações brasileiras. Os produtores têm preferido manter o produto interno aqui no mercado interno, já que os valores são mais remuneradores. E com isso, houve uma queda no volume exportado. Veja só os dados que foram levantados pelo Ministério da Agricultura. No primeiro trimestre deste ano, os 3 primeiros meses de 2017, o Brasil exportou 5.700 toneladas de banana, uma queda de 76,7% se comparado com o mesmo período do ano passado. Os principais exportadores brasileiros são Vale do São Francisco e Santa Catarina. O Nordeste exporta para a Europa e o sul do país exporta para o Mercosul. E houve queda nas exportações de janeiro a maio deste ano para as duas regiões. Santa Catarina tem exportado menos para o Mercosul, principalmente Argentina e Uruguai. A queda é de 68% se comparado com o mesmo período do ano passado. E essa queda nas exportações para o Mercosul acontece justamente por conta dos preços mais elevados aqui no Brasil. Já a baixa de exportação para a União Europeia nos primeiros meses do ano é de 79%. E isso acontece porque os produtores do Nordeste ainda enfrentam problemas com o clima. Ainda falando sobre o mercado de frutas, mas agora mudando para manga, os preços tiveram uma forte elevação na última semana, segundo o CPEA. Você acompanha agora, os números foram apurados em Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. Os valores estão até superando as expectativas dos produtores lá na região. A média da última semana foi de R$ 2,07 por quilo, um aumento de 18% se comparado com a semana anterior. Segundo os pesquisadores do CPEA, essa alta forte aconteceu porque aconteceu uma demanda muito grande pelo produto nos últimos dias e a oferta segue limitada. De acordo com os colaboradores do CPEA, alguns produtores chegaram a negociar a manga por R$ 2,20 por quilo. Bom, no próximo bloco você vai ver como ficaram hoje os preços da soja e do milho. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo. A Conab realizou hoje 2 leilões em Mato Grosso, um de PEP e um de Pepro. Quem acompanhou as negociações foi o repórter Valdir Pacheco. Aqui na Bolsa de Mercadorias e Cereais de Sinop, os produtores comercializaram 86% dos contratos de subvenção ao mercado do milho no leilão realizado hoje pela Conab. Quem vai nos falar melhor agora é o presidente da Bolsa de Cereais, Alex Serafim. Superou a expectativa dos produtores na região, Alex? Sim, superou, inclusive com o valor do prêmio, né? A gente vinha aí com alguns leilões, o prêmio abaixo de 2,50, né? E com o prêmio hoje, principalmente na região 1, que é a região de maior volume de milho, maior quantidade de produtores, né? Fechou um prêmio hoje de 3,28, atendendo as expectativas de todos. Principalmente quem já tinha os contratos fechados, em torno de R$13,80, R$14, que não estava conseguindo fechar o prêmio. Muitos produtores participaram através de cooperativas aqui da região também, né? Sim, muitos são vinculados a cooperativas, né? E o trâmite, a burocracia é bem menor com a cooperativa. Qual é a previsão do próximo leilão agora, Alex? Terça-feira, dia 27, tem um novo leilão, também com 1.300.000 toneladas, tanto entre PEP e Pepro, né? E a expectativa também é de prêmio alto, né? Atendendo as expectativas dos produtores, mesmo porque o mercado dessa semana deu uma caída. A grande questão é a gente começar a atender, os prêmios atenderem os produtores que estão fora da 163, né? Os produtores distantes de Sinop, Sorriso, 100, 150 quilômetros, ainda não estão conseguindo atingir preço com o prêmio para fechar o preço mínimo do Estado. Dos 500 milhões disponibilizados pelo mapa, tem quantos disponíveis hoje? Olha, os 500 milhões foi disponibilizado para as operações de Pepro, PEP e Repasse, né? Para todo o Brasil. Mato Grosso está sendo contemplado agora, né? Então tem ainda, com o leilão de hoje, 320 milhões ainda a serem aplicados nessas subvenções. Dos leilões PEP e Pepro até agora já foram comercializados quanto?
aproximadamente 3.700.000 toneladas. Certo. Ofertado foi um volume maior, mas realizado aproximadamente aí 3.700.000. Ok, Alex, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que na terça-feira estaremos aqui na Bolsa de Mercadorias e Cereais de Sinop, acompanhando o próximo leilão eletrônico realizado pela Conab. Valdir Pacheco, para o SBA. Pois é, a Companhia Nacional do Abastecimento já confirmou esse próximo leilão para terça-feira, dia 27 de junho. Agora, o mercado internacional de soja e de milho. Nos últimos dias, os preços foram influenciados negativamente lá na Bolsa de Chicago por conta do mercado de petróleo, que vinha operando em queda forte. A gente sempre fala aqui, o petróleo é uma commodity mãe que acaba influenciando todas as outras commodities no mercado financeiro, mas principalmente o soja e milho nos Estados Unidos, porque esses dois grãos são utilizados também para a produção de biocombustíveis por lá, soja para o biodiesel e o milho para o etanol. Só que hoje o preço do petróleo teve alta na Bolsa de Nova York, uma recuperação após as quedas muito fortes. Ontem o preço chegou ao menor nível dos últimos 10 meses, em torno de 43 dólares o barril. Mas nem essa recuperação no mercado de petróleo acabou conseguindo fazer o preço da soja e do milho subir lá na Bolsa de Chicago. É o clima nos Estados Unidos que tem determinado as últimas quedas. Os boletins meteorológicos têm apontado para um período de chuvas nos próximos dias nas regiões produtoras do cinturão lá no meio oeste norte-americano. Agora está no fim do plantio lá dos Estados Unidos, da soja e também do milho. E essas chuvas, elas são ideais para esse período, justamente porque agora se precisa de chuva, de umidade, e há uma grande preocupação com o clima quente e seco norte-americano. Essa possibilidade de chuva fez com que os preços caíssem lá na Bolsa de Chicago. O contrato de julho a 9 dólares e 4 centos por bushel cai 1,60%. Agosto a 9 dólares e 8 centos por bushel, queda de 1,5%. Mesma baixa para setembro, 9 dólares e 9 centos por bushel. E novembro a 9 dólares e 13 centos por bushel, cai 1,56%. Quarta queda consecutiva para o preço da soja. O mesmo aconteceu no mercado de milho. Contrato de julho a 3 dólares e 62 centos por bushel, queda de 1,62%. Setembro, 3 dólares e 70 centos por bushel, queda de 1,59%. Para dezembro, 3 dólares e 80 centos por bushel, queda de 1,55%. E março do ano que vem, 3 dólares e 90 centos por bushel, queda de 1,45%. Você acompanha também como estão os preços aqui no Brasil, seguem em baixa, mas aí é por conta do andamento da colheita por aqui. Setembro, R$ 26,37 a saca, queda de 1,09%. Novembro, R$ 27,05 a saca, queda de 0,22%. E janeiro do ano que vem, R$ 27,89 a saca, queda de 1,10%. Mercado de grãos, então, registrando queda ao longo desta semana. Agora nós vamos até Miranda, em Mato Grosso do Sul, conversar com o João Campo, que traz informações ao vivo, direto da fazenda Monte Castelo, sobre o Estação Central que acontece ao longo desta semana. João, uma boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez ao Mercado do Campo. Quais são as informações que você traz hoje? Muito boa tarde, Rafaela Fávaro. Prazer imenso participar dentro do seu programa aqui no SBA para falar de grandes oportunidades. Aliás, o Mercado do Campo resume a isso, a uma atualização do como está o mercado de uma maneira geral do agropecuária e levar grandes oportunidades, esse que é um dos compromissos do Sistema Brasileiro do Agronegócio do Canal do Boi. Olha, segunda-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos, nós teremos um leilão que é muito especial e que nos honra muito de ter na nossa grade de programação da Central Leilões. Teremos a oferta de 300 matrizes Nelore, oriundas de um dos plantéis que talvez seja um dos maiores e mais representativos projetos de pecuária que já teve no Brasil, que foi do Grupo Bodoquena S.A. e que depois o plantel do seu João Carlos Marçom, que foi diretor da Bodoquena durante 24 anos, vem justamente desse
núcleo de gado puro da Fazenda Bodoquena. Então sem dúvida nenhuma, um trabalho consistente, um trabalho de melhoramento, um trabalho que inclusive foi fundador, foi parte do início do programa Embrapa Gene Plus. Eu estou aqui com o Guto da Guto Assessoria, ele que é o responsável por toda a apartação, identificação dos lotes e formação dessa oferta. E eu queria, Guto, que você desse um pouco dentro da nossa participação do seu briefing, do que você achou do gado, da origem, de como é trabalhado o gado aqui da Fazenda Monte Castelo. Boa tarde, João Henrique. Boa tarde a todos. João, quando se trata de um trabalho que vem sendo feito desde os primórdios, seleção massal, você tem bons resultados, você colhe frutos. Nos dias atuais de hoje, que nós estamos aí numa genética moderna, buscando assim, resultados quantitativos no papel, na ponta do lápis, animais que trazem realmente eficiência, que trazem lucro, então isso eles saem na frente. Por quê? Há 30 anos atrás, além de utilizar reprodutores avaliados e fazer medições, isso consiste nos animais de hoje. Então você vai ver a padronização dos animais, você tem padronização de carcaça, você tem caracterização racial, você tem boa avaliação genética. Para quais características? Para habilidade materna, para fertilidade, para peso ano, para peso ao sobre-ano, para de odilon, para espessura de gordura. Então você tem essas características que são mensuradas no decorrer dos dias. Então, cada 90 dias são pesados os animais, são medidos, e uma vez por ano é medido o ultrassom. Então você tem essa medida e você, através das mensurações, esses dados são enviados para a Embrapa, né? Dr. Luiz Otávio, coordenador do programa Gene Plus, é quem fornece os dados. Então, realmente é um trabalho de primeira linha. E o amigo que está nos acompanhando, entre no site, tire as suas dúvidas, imprime o seu catálogo, porque você vai adquirir animais sem reserva. É uma oportunidade ímpar de você já adquirir animais de ponta, né, com acasalamento dirigido, né, João? Exatamente. Isso eu acho que o trunfo de um programa de melhoramento genético é justamente você poder trabalhar com sequência de operações em acasalamentos dirigidos, maximizando e potencializando a sua real produtividade. Eu quero chamar alguns lotes. Põe o lote 53 para mim, por favor. Eu sei que nós temos pouco tempo dentro do mercado do campo, mas eu não posso deixar de apresentar aos nossos amigos o trabalho em si, agora no seu material genético, né, onde você enxerga o que realmente é o melhoramento, o que é a produção dos bons animais de gado de corte, oriundos, aliás, das boas reprodutoras, no caso que são fêmeas, mas que vai produzir grandes reprodutores e assim promover o melhoramento. Olha, esse é o lote de número 3, tudo bem, pode ir lá, Campo Grande. Lote de número 3 Guto, essa integra a bateria do Golias, né? E justamente falávamos há pouco com o nosso diretor Lourenço Campo, e ele nos perguntou, mas vocês fizeram uma bateria de sangue Golias? Sim, Lourenço Campo, fizemos uma bateria de Golias para quem quer esse sangue maravilhoso. Ô João, nós temos aí uma bateria com 17 animais oriundos da linhagem Golias. Então nós temos aí 17 animais oriundos da linhagem Golias. Que estão basicamente em 2 baterias, né, Guto? Estão em 2 baterias. Então é oportunidade ímpar, porque essa genética você sabe que são poucos que trabalham com ela. Sim. Quando sim, são lotes individuais e a cotação é bem cara, né? E aqui você tem volume. Aqui você tem volume, você tem quantidade em lotes duplos, triplos. Temos um lote especial, lote 5, Campo Grande. Se puder rodar pra gente. Pode colocar o lote 5. Campo aí Grande, é um lote individual, que ela é uma POI linhagem Golias, que ela é Evaru, né? Então nós temos aí bons aí, ó. Ó que matriz maravilhosa. Esses animais que nós estamos apresentando tem muita raça. Não deixa em momento algum de ter essa conformação maravilhosa de carcaça, ossatura e avaliação genética. Exatamente um dos lotes que representa muito bem. Vou colocar o lote número 1, Guto, um dos destaques do nosso leilão também, que é uma filha do Leiron da Coroa, com mãe Falgi, e outra filha do Segredo do Golias, na cobiçada, essa vaca Faulade, que é a garota propaganda do nosso trabalho, e também, vale lembrar sempre, uma vaca que coletou em parceria com o próprio Nelore do Golias. Eu quero mandar um grande abraço para a Lilica, para o Fábio, Dr. Flávio, dos projetos também de resgate do sangue desse genearca. Guto, são respectivamente uma matriz top 3%, a outra é top 5%, e elas vêm acasaladas, potencializando a produção de um animal que vem adiante, top 2%. Então, isto é melhoramento genético. É isso aí, João Henrique. Olha a carcaça dessas novilhas, são novilhas, a largura de garupa,
né, o comprimento de garupa, a beleza racial, o pescoço comprido, bem arqueadas, boas de dorso lombo forte. Então, esse é o modelo de animais que nós vamos encontrar nessa segunda-feira. O exemplo de tudo isso aí que nós mostramos, se quiser resumir alguma bateria, você pode pedir, João. Então vamos pedir a bateria 12, Guto? Pode pedir. Que é uma bateria de novilhas. Pode colocar pra gente, por favor? Campo Grande, a nossa técnica por lá, colocando a bateria de número 12. Essa bateria maravilhosa e que tem volume, né, Guto? Afinal, falamos de uma bateria 12, Campo Grande. A imagem está correta, acho que o que está errado é o GC. Tá ok? A bateria 12, quer ver? Eu vou pegar na minha folha aqui. João, ela é muito bem avaliada, ela é composta bem caracterizada. pelos lotes, são 16 animais. Isso, 53, 54 e 55. A imagem está corretíssima. Só o slogan. Isto, obrigado. Agora os caracteres estão perfeitos. E são novilhas, né, Guto? E quem faz o melhoramento genético, eu acho que a coqueluche da fazenda é o gado novo, obviamente, que são melhores do que as suas próprias mães. Então aqui é o suprassumo, é a ponta da pirâmide do melhoramento genético animal, aqui que a Fazenda Monte Castelo, Nelore da Coroa oferta. É isso aí, João Henrique. Então, nitidamente o que nós viemos falando até então, é nítido para a gente, quem estiver observando, analisar comprimento, dorso-lombo, raça. É um biotipo só, é uma caracterização, é uma morfologia, uma conformação. Isso facilita muito a padronização dos animais que você está adquirindo, que você vai trabalhar na sua propriedade. Ô Guto, vamos mostrar uma bateria de vaca também? Vamos mostrar. Fala. Põe a bateria 6, Campo Grande, bateria 0,6 bateria 6, enquanto o Guto continua o seu comentário aqui. Desculpa, Guto. Não, ô João, o que os frigoríficos mais nos pedem, o que é? Padronização. Sem dúvida. Então, o que acontece? O gado PO, por essa variabilidade genética que todo mundo fica usando N animais, acaba que você tem muito uma curva, como é que se diz? Variável. Então você não consegue fazer aquela padronização. Sim. E aqui nós temos uma padronização muito forte desses animais. Tá aí então uma bateria de vacas aí de 7 para 8 anos, vacada em plena produção. Lembrando sempre que 100% dos animais do nosso leilão estão com prenhez positiva. Guto, era isso então, meu amigo. Já cumprimos o nosso horário aqui dentro do Mercado do Campo. Guto. É isso aí, João. Boa tarde a todos que nos acompanham. Daqui a pouquinho voltamos, né, para apresentar mais lotes. É isso aí, Guto. Obrigado. Olha, eu quero então estender a vocês o compromisso com o nosso leilão, que é na segunda-feira. Segunda-feira, bem cedo, nós já teremos apresentações, mas o leilão é a partir das 20h30, sempre aqui no SBA, no canal do Boi. Tá ok? Rafaela Fávaro, João Campo falou aqui, leiloeiro rural, em nome do SBA, apresentando esses animais. É com você aí em São Paulo. Obrigada, João, pela participação, e amanhã você volta então com mais informações aí direto de Miranda, no Mato Grosso do Sul. O Mercado do Campo de hoje fica por aqui, agora você acompanha o Pecuária BR. Nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília.